Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para desta feita estudarmos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Aqui comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Estamos juntos. E ela... Maria de Fátima Miranda. Aquela que esquece os livros. Vamos nós, é a idade. Então nós estamos aqui no capítulo 1, né, o finalzinho do capítulo 1, que é o diálogo com o padre, é o terceiro diálogo que é com o padre. E nós vamos hoje começar aí de uma nova pergunta do padre, que será respondida por Allan Kardec. Então a pergunta dele é a seguinte: creio que certos pontos da doutrina católica são contestados pelos espíritos, que considerais superiores. Supondo mesmo que esses princípios sejam errôneos, poderá tal crença, segundo a opinião dos ditos espíritos, ser prejudicial à salvação daqueles que, errando ou acertando, a consideram artigo de fé e a praticam? E Allan Kardec responde na voz de Maria de Fátima Miranda: certamente que não. Se ela os não desviar da prática do bem, se ela antes os incitar a isto, ao passo que a mais bem fundada crença os prejudicará evidentemente, se lhes fornecer ocasião de fazer o mal, de faltar à caridade com o próximo, se ela os tornar duros e egoístas, por que então não praticam segundo a lei de Deus? E Deus olha mais os pensamentos que os atos. Quem poderá sustentar o contrário? Acreditais, por exemplo, que a fé possa ser proveitosa a um homem que, crendo perfeitamente em Deus, pratique atos inumanos ou contrários à caridade? Não haverá sempre mais culpa naquele que mais meios tinha de esclarecimento? Jesus, muito se pedirá quem muito recebeu. Não, esse final aqui é muito interessante, esse raciocínio, essa reflexão colocada por Kardec, porque não é o rótulo que salva. O que salva é o que nós fazemos. E esse salvar significa o que nos espera no nosso amanhã. O que nos espera no nosso amanhã, se serão tempos de tranquilidade, de harmonia ou de sofrimento, é o que nós estamos semeando agora. E essa semeadura independe de rótulo. Então, é aquilo que nós sempre falamos, e é por isso que a doutrina dos Espíritos nos ensina, para que nós não façamos proselitismo, isto é, não busquemos converter o outro a uma religião ou um conjunto de preceitos que o outro não tem, muitas vezes, maturidade, conhecimento ou condições de adotar, de abraçar. Porque quando nós fazemos isso, dizendo ou achando, ou acreditando mesmo, que a nossa religião é a melhor, a única que salva, e aí vem aquela colocação, né? Fora da igreja não há salvação. Não é isso. O que não há felicidade, não há momentos de paz, de harmonia no futuro, se nós não hoje estamos semeando coisas de amor, do bem, de amor ao próximo, certo? Isso é o que é importante. E isso não depende de rótulo. Sim. Sim? Sim. Sim. E dito isto, né? Conforme o padre faz uma pergunta, até de certa forma capciosa,
um tom um pouco agressivo, né? Porque ele dá a entender que os espíritos são contrários à religião católica, o que não é verdade. Os espíritos em momento nenhum fazem críticas nesse sentido, eles apenas dizem que determinados pontos que a Igreja Católica tem como dogma ou prática são respeitáveis, porém não necessários. Os rituais, por exemplo. Você pode fazer ou não. Isso não vai dizer que a religião é boa ou é ruim. O fato dela ter o ritual dela. Você tem no budismo, você tem seus rituais. Na Igreja Católica você tem seus rituais. Nas diversas religiões orientais tem muitos rituais. Os espíritos dizem que esses rituais não são necessários. Isso não é necessariamente uma crítica. Atitudes exteriores. Exatamente, isso não é uma crítica. Eles apenas estão dizendo que não é necessário. Mas você pode fazer. O próprio Emmanuel, quando se fala sobre o passe, o Emmanuel diz o quê? Que o passe é a imposição de mãos que Jesus recomenda. Agora, se a pessoa quiser aplicar determinada técnica, movimento com as mãos, ele diz que não há nenhum problema. Desde que não seja o processo castanhola, né? Exatamente. Mas, enfim, isso não não invalida, né, o que os espíritos estão querendo dizer. Não importa se você faz um ritual, se você acende sua vela, se você tem a imagem do seu santo de devoção, como dentro da Igreja Católica, dentro da Umbanda, isso não vai invalidar a sua fé e a sua crença. É o pensamento. O que importa, no final das contas, para os espíritos, é a prática do bem. É aquilo que você vive. Agora, aquilo que você acredita e como você acredita, isso tem menos relevância. E a intenção com que você realiza cada um desses atos. Eu vejo espíritas, por exemplo, que criticam lá o companheiro que acende a sua vela para fazer a oração. Ué, se o companheiro que acende a vela está orando com fé, está valendo muito mais do que o espírita que não usa a vela e está julgando o outro. Não. Então, assim, falta estudar a doutrina e compreender de que essa coisa de você querer impor ao outro a sua crença, isso é muito ruim. Eu acho que eu entendo. Aí quem está nos ouvindo vai falar assim: vocês falam isso, mas os nossos irmãos evangélicos, católicos, querem nos impor a fé deles. Sobretudo os nossos irmãos evangélicos, às vezes testemunho de Jeová. Eu sempre explico o seguinte: é o nível de compreensão. Eles não fazem por mal. É uma questão de doutrina. Porque se eles aprendem que o nosso irmão que é testemunho de Jeová, se ele aprende que somente aqueles que forem testemunhas de Jeová irão adentrar o reino de Deus, e ele gosta de você, o que ele vai fazer? Ele vai tentar te salvar. Eu gosto do Eduardo, eu preciso tirar o Eduardo do caminho do erro e colocar ele no caminho da verdade. Mas ele está fazendo isso, ele não está me respeitando, mas a intenção dele, aí os espíritos falam, qual é a intenção da pessoa? A intenção dele é me ajudar? É me ajudar. Então ele não está fazendo por mal. Por mais que seja uma atitude que denote ignorância dessa questão espiritual, que ele acha que só ele e quem é da religião dele será salvo, a intenção dele é me ajudar, é me salvar. Agora, o espírita que faz isso é diferente, porque o espírita sabe que isso não é a realidade, que a salvação não depende de você ser espírita, católico, evangélico, testemunho de Jeová. É fora da caridade nossa salvação. A ponto dos espíritos dizerem que mesmo um ateu que faz o bem, ele vai estar no plano espiritual muito melhor do que aquele religioso que só fala e não faz. Então, são questões que a gente precisa amadurecer, né? Sobretudo você que está aí nos ouvindo, você que é espírita, simpatizante da doutrina, ou você que é católico, evangélico, que nos dá a honra de escutar a Rádio Rio de Janeiro. Eu já conheço muitos irmãos católicos e evangélicos que não entendem dessa forma. Eles entendem exatamente como dizem os espíritos, que o que importa não é a sua religião. O que importa é aquilo que você faz da sua vida, se você faz o bem ou se você faz o mal. Não adianta ser católico, evangélico, budista, hinduísta, judeu, e se você não faz o bem, não importa qual é a denominação religiosa que você está aderindo. Quando eles dizem que não é necessário, porque não é nem pelo ritual em si, é pela maneira como você está vivendo. Não é? Eu lembro de uma pessoa que narra que num determinado momento de oração tinha que se rezar um determinado terço, o terço era um rosário,
E a pessoa começou a fazer, né? Aí chegava na Ave Maria, ela rezava só a primeira. E depois ela ficava idem, 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 porque ela queria compor o tempo do terço. Quer dizer, muita ingenuidade, muita imaturidade em relação a Deus e ao sagrado, não é? É por isso que os Espíritos nos alertam. Por que eles nos alertam isso também? Porque somos nós, os profitentes anteriores de outras religiões. Fomos nós que estivemos em religiões outras lá atrás e agimos de uma forma muito incorreta, né, para não dizer outra palavra. Então, quando ele nos dá essa explicação, é para que nós possamos raciocinar a necessidade que não temos mais disso. E se nós pensarmos que, através do processo de reencarnação, que tem um intervalo entre um e outro, e esse intervalo nós não podemos determinar com toda certeza, porque é variável, muitos de nós, talvez a maioria de nós, estejamos abraçando a doutrina espírita pela primeira vez na nossa existência. Na nossa existência. Vamos lembrar que a doutrina dos espíritos tem, em realidade, 170 anos. Certo? Então, muitas vezes o intervalo entre uma encarnação e outra é superior a isso. Então não existia ainda o espiritismo, existiam os preceitos morais, mas não organizados como nós encontramos na codificação. Então é muito importante que nós, e através desse processo de reencarnação, nós também entendemos que nós somos agora alguma coisa que é fruto do que nós fomos antes. E o que nós fomos antes pode ter uma gama de variação muito grande. Já. Por isso nós entendemos que o espírita não tem preconceito de cor, de gênero, de religião, de nada disso. Já. Não tem. Não deve ter. Não deve ter. Porque o que é agora não quer dizer que ele sempre foi aquilo e nunca foi de outra forma. Outra coisa, eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando, né? Eu, como psicólogo, eu gosto muito de estimular o paciente que me procura a buscar uma religião. E aí muita gente imagina assim, mas você é espírita, você vai mandar todo mundo ir para o centro espírita. Isso não existe. Não, o psicólogo que faz isso, ele está cometendo até uma falta grave ética, né? Porque o psicólogo não está ali para ficar fazendo proselitismo religioso. Né? É uma coisa até grave, eu considero grave. E tem psicólogo que faz isso, mas tudo bem. O que eu faço é o seguinte, a pessoa chega para terapia, eu pergunto a ela, você tem alguma crença religiosa? Você acredita em Deus? Se a pessoa me diz, eu sou ateu, o assunto morreu. Eu vou levar, vou direcionar dentro daquilo que ela entende como a realidade dela. Os preceitos morais, porque exatamente, a moral é única. Exatamente. Então, assim, o ateu... aliás, eu tenho pacientes ateus que são extremamente éticos, corretos, são incapazes de passar alguém para trás, eles trazem com ele uma ética, e aí, por que ele é ateu? Aí os motivos são diversos. Às vezes vem até de vidas passadas. Mas a pessoa fala assim, eu sou católico não praticante. Eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, já que você iniciou uma terapia, tenta voltar para a sua igreja. Vai para a igreja, assiste uma missa, procura um grupo de oração, um encontro de casal. Porque para mim, enquanto psicólogo, não importa a religião dele. Mas eu sei que tenho certeza que se ele buscar, como diz Kardec aqui, uma religião onde se fale do Cristo, onde se pregue o bem, a vida dele vai ajustar. E aí, normalmente, né, muitos falam comigo assim, poxa, nunca pensei que estar frequentando uma religião ia me ajudar tanto. Exatamente. Para isso é o papel da religião. Agora, como diz Kardec, se for uma religião que prega o mal, aí tudo bem, a gente não pode ser a favor, né? A gente não pode ser a favor, por exemplo, dos nossos irmãos lá do Oriente Médio, que pregam que você vai botar uma bomba no corpo. E aí não é nem a religião deles, né? É a leitura que eles fazem. É um grupo né, que usa da religião para dizer que você vai botar uma bomba no corpo, vai explodir e você vai para o reino dos céus. Mas são coisas bem específicas e, mesmo assim, a deturpação da religião. Como deturparam o próprio cristianismo, né? Na Idade Média,
Se matava, se torturava em nome do Cristo. E a culpa não era de Jesus, a culpa não era da própria Igreja Católica, porque a essência da Igreja Católica não pregava aquilo. Tanto é que a Igreja permaneceu e essas pessoas, né, ficaram pelo tempo. Mas os homens, às vezes, utilizam da religião, como muitos espíritas utilizam da doutrina espírita de forma equivocada. Então a gente tem que saber separar o joio do trigo, né? A religião verdadeira é aquela que prega o bem, é aquela que ajuda o próximo, é aquela que ajuda a tornar o ser humano melhor. E aí pode ser qualquer religião. Então, acho muito importante. Tem gente que está nos ouvindo que é simpatizante da doutrina. Temos muitas pessoas que eu conheço, que escutam a Rádio Rio de Janeiro, acompanham, são católicos, frequentam a Igreja Católica, frequentam as missas, tudo, mas gostam de ouvir a Rádio Rio de Janeiro porque são simpatizantes das ideias espíritas. E aí já tivemos perguntas de ouvintes, né? Vocês acham que eu deveria deixar a minha religião e frequentar? Não achamos. Se você está feliz na sua igreja católica, você vai lá, você participa, você é um membro ativo da igreja, participa das tarefas, para que você vai sair da sua igreja para ir para um centro espírita? Não há nenhuma necessidade. Segundo alguns biógrafos do Chico Xavier, o padre Sebastião, eu não sei se era em Pedro Leopoldo, ele seria a reencarnação do bispo responsável pelo Auto de Fé em Barcelona. E reencarnado ali, teve contato com Chico e conheceu Emmanuel, e conversava muito com Emmanuel, não é? Chegou um momento que ele perguntou: o senhor acha então que eu devo deixar o sacerdócio na Igreja Católica? Emmanuel: não. Ao contrário, o senhor deve ser um padre, um sacerdote mais consciente da realidade espiritual. Retrata isso que nós estamos estudando. É por aí. Vamos lá? Vamos nós. Quem vai ler? Vamos lá, é você. Miranda. Normalmente é quem pergunta. Padre, não é? O padre que pergunta. Assim, o católico fervoroso, que escrupulosamente cumpre com os deveres do seu culto, não é censurado pelos espíritos? Allan Kardec responde: não. Se isso é para ele uma questão de consciência, se ele o faz com sinceridade, sim, 1000 vezes sim. Se for hipócrita, se só tiver piedade aparente, quer dizer, então, os espíritos não vão censurar se ele tiver coerente com aquilo que realmente está fazendo, não é? Se for aquele falado sim, sim, não, não, mas Jesus já havia nos alertado: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. O hipócrita, ele fala, mas ele nem se esforça em praticar. Porque tem muita coisa que nós cristãos aprendemos ou estamos estudando com Jesus que ainda não conseguimos integralmente colocar no nosso dia a dia. Mas não é por hipocrisia, é porque identificamos as nossas limitações morais, que precisamos vencer mais ainda o nosso orgulho e egoísmo. Mas não ficamos dissimulando uma coisa com o objetivo de enganar o outro. E ele continua na resposta a Kardec: os espíritos superiores, os encarregados do progresso da humanidade, declararam-se contra todos os abusos que podem retardar esse progresso, qualquer que seja a natureza deles e quaisquer que sejam os indivíduos ou as classes que deles se aproveitem. Ora, não se pode negar que a religião nem sempre esteve isenta de abusos. Se entre os seus ministros há muitos que desempenham sua missão com devotamento inteiramente cristão, que a fazem grande, bela e respeitável. Convireis que nem todos assim sempre compreenderam a santidade do seu ministério. Os espíritos combatem o mal onde quer que ele se ache, mas assinalar os abusos da religião será atacá-la? Ela não tem inimigos piores que aqueles que defendem esses abusos, abusos que fazem nascer o pensamento de poder ser ela substituída por outra melhor. Se a religião corresse qualquer perigo, deveria a responsabilidade cair sobre os que dão dela falsa ideia, transformando em arena de paixões humanas e explorando em proveito de sua ambição. Bem objetivo.
Essa colocação que Kardec faz em resposta a essa pergunta, né, do religioso, em que ele pergunta se o católico fervoroso, poderia ser de qualquer religião, né, que cumpre com seus deveres, é censurado pelos espíritos? Não, jamais. Certo? Na realidade, a doutrina dos espíritos ela é um código de moral, né, moral, porque até hoje ainda existe uma polêmica, uma discussão entre nós, né? Nós vivemos discutindo as coisas, se é um código moral ou se é religião, certo? Porque na realidade, quando nós andamos aqui pelo passado, nós verificamos que Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus trouxe para nós aspectos morais, e no Livro dos Espíritos nós aprendemos o que é moral. É um conjunto de regras que nos levam ao cumprimento da lei de Deus, a discernir o bem do mal. Então isso é moral, certo? E ético é aquele que cumpre essas regras morais. Então o Espiritismo, ele busca, na realidade, esses aspectos, essas orientações, esse código moral. Certo? É um código de aspectos que nos levam ao cumprimento da lei de Deus. Se alguém cumpre a lei de Deus com alguma outra denominação, palmas para ele, certo? Porque ele está fazendo exatamente aquilo que os espíritos nos convocam a fazer, cumprir a lei de Deus. Mais nada. Então nós temos essa questão de o nosso é que é o certo, né? Ainda são resquícios daquela colocação de fora da igreja não há salvação. O Espiritismo não diz isso. Nos diz que nós vamos crescer, evoluir e caminharmos para a nossa destinação, que é a perfeição, através do cumprimento da lei de Deus. Ponto. E isto nós podemos fazer com qualquer rótulo. É isso aí, né? Mas eu estava aqui lembrando o seguinte, uma vez um ouvinte mandou uma pergunta, católico, né? A gente fez um programa, já tem alguns anos isso, falando sobre a questão das promessas, né? Se os espíritos condenavam, que ele tinha feito umas promessas, eu não lembro quais se foram as promessas, e que ele teria que pagar essa promessa. E se isso era condenável dentro da visão do espiritismo. Aí eu até citei para ele na época como exemplo o seguinte: se você faz uma promessa de subir a Igreja da Penha, os 360 degraus da Igreja da Penha, aqui no Rio de Janeiro, de joelhos, é um direito seu. Você fez aquela promessa, você quer cumprir, você vai cumprir. Os espíritos não condenam, eles só dizem que não é necessário, que para agradar a Deus não precisa você subir os 360 degraus de joelho. Mas que você faça um trabalho de caridade, ajude uma instituição, né, um asilo, um orfanato, cuide de crianças. Existem outras maneiras de ser agradável a Deus do que você ficar, né, de certa forma até se mortificando, porque é uma promessa dificílima de cumprir, e tem pessoas que cumprem, de subir lá os 360 degraus de joelhos. E ele entendeu, né, que na verdade os espíritos não vão censurar a conduta de um religioso se ele faz aquilo com sinceridade, com devoção, mas eles explicam que determinadas práticas religiosas não são necessárias. É só isso. Só isso. Né? Se você quer fazer uma promessa, faça. Isso. Mas que o cumprimento dessa promessa promova o bem, certo? Para você e para aqueles que estão ao seu redor. Isso falando de uma maneira bem geral. E falando de uma maneira bem geral e prática, chegamos ao final de mais um programa. Passa muito rápido. A promessa de terminar na hora. De terminar na hora, e o Cléver está de olho ali. Então, dito isto, muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. E Ele há de querer. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta com mais um programa Luz na Penumbra, aqui toda sexta-feira, 21h30, Revista Espírita Ano Ímpar, Renato Souza e Bill Fabiano Cordeiro. Exato, e às vezes tem convidados também, né? Às vezes tem convidados. Assim como hoje tem convidada aqui, ela vai dar uma boa noite aqui, depois a gente diz quem é. Oi, boa noite. Quem é, Bill? Fala aí. É minha filha Maria Fernanda, da Cruz Cordeiro. Opa. É isso aí, da Cruz Cordeiro. Isso, bem-vinda, Nandinha, bem-vinda, tá? Isso aí. Gente, Clube da Fraternidade, o telefone é o 21-3386-1422. Não é isso, Bill? Ele é também o WhatsApp, não é isso? Sim. Para quem puder aí se associar à rádio, né? E continuar contribuindo pra gente, para que todos, de uma forma geral, possam levar essa mensagem importante aí que tem salvado vidas ao longo dos mais de 51 anos da rádio aí, né, Bill? Exatamente. Quem não puder participar do clube, né, através do valor do boleto lá, que é de R$20. Isso, né? vai lá na página. Exatamente, lá na aba Clube da Fraternidade. Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro .digital. Exatamente. Clube da Fraternidade. Busquem lá as informações, né? Tem lá as informações acerca do Pix, né? Tem, se não me engano, tem de Santander, Itaú, Bradesco. Você pode escolher lá, Caixa Econômica, enfim. Aí você pode doar a quantidade que você puder, que lhe aprouver, né? E ajude a Rádio Rio de Janeiro. Exato. Né? Se não puder de uma forma, ajude de outra, mas mantendo a Rádio Rio de Janeiro no ar, nós estaremos também nos mantendo, né, Renato? Exato. Sempre em sintonia com o Cristo. Sim. Então continua aqui, Bill, Allan Kardec dizendo aqui na revista de julho de 1859, conversas familiares de além-túmulo, novidades da guerra, ele está falando com o soldado argelino de Magenta, né? Sim. Teve uma primeira entrevista, que foi essa que a gente findou no programa passado, 10 de junho de 1859, realizada lá na Sociedade. E agora a segunda entrevista, em 17 de junho de 1859, que ele vem dizendo assim na questão 38, evocação, né? Presente, firme em frente. 39, lembrai-vos de ter vindo aqui há 8 horas? Claro. Nos disseste que não tinhas revisto ainda o general Espinasse, ou Espinacê. Como poderias reconhecer uma vez que já não carrega sua farda de general? Bom, de fato, mas eu o conheço de vista. Além disso, temos uma porção de amigos sempre prontos a nos dar a senha. Aqui não é como aí, pois não temos medo de trombar com ninguém e vos asseguro que somente os velhacos ficam sozinhos. Então, agora a questão 41, né? Sim. Sob qual aparência estás aqui? Coube de zoavo. Exato. 42, se pudéssemos vos ver, como vos veríamos? De turbante e culote. 43, pois bem, suponho que nos aparecesse com turbante e calção. Onde apanhastes essa roupa, uma vez que deixastes a vossa no campo de batalha? Ora essa, não sei de nada, tem um alfaiate que me consegue algumas. Interessante, viu, né? Laboratório do Mundo Invisível. Exatamente. O espírito pode plasmar sua própria roupa de acordo com a sua evolução. Sua própria alimentação. Eu não vou, alimentação com tudo. Eu não vou plasmar a minha roupa, claro que banhada, né? Em se tratando de mundo material, sim, né? Nos melhores tecidos, sim, materialmente falando. Sim. Mas eu vou plasmar a roupa que está de acordo com o que eu posso plasmar. Exatamente. De acordo com a minha evolução, não é isso? Então sim, eu vou aparecer lá com a minha camisetinha, não é isso, lembrando Bill? Que é uma matéria menos sutil, ou melhor, menos densa, mais sutil, né? Mas é uma forma de matéria que está sendo plasmada ali. Sim, né? sim. Está sendo construída ali, né? Sim, com certeza. Por isso que ele diz que tem um alfaiate. Exatamente. 44. De que são feitos o turbante e o calção que levais? Rendei-vos conta disso? Não,
Isto concerne ao negociante de roupas usadas. Tem uma nota aqui. Essa questão da roupa dos espíritos e várias outras não menos interessantes que se ligam ao mesmo princípio. Estão completamente elucidadas pelas novas observações feitas no seio da sociedade. Disso daremos conta no nosso próximo número. Nosso bravo Zuavo não é bastante adiantado para as resolver por si mesmo. Nos seria preciso, para isso, o concurso de circunstâncias que se apresentam fortuitamente e que nós colocamos no caminho. 45. Vos dais conta da razão pela qual nos vedes, ao passo que não podemos vos ver? Bom, acho que vossos óculos estão muito fracos. 46. É pela mesma razão que não poderíeis ver o general em uniforme? Sim, mas ele não o veste todos os dias. 47. Quais dias ele o usa? Ora essa, quando o chamam ao palácio? 48. Por que estáis aqui em Zuavo, se não podemos vos ver? Naturalmente, porque ainda sou Zuavo. Lá se vão quase 8 anos. E também porque entre os espíritos conservamos a forma durante muito tempo. Mas isso é apenas entre nós. Compreendeste que quando vamos a um mundo completamente estranho, como a Lua ou Júpiter, não nos damos muito ao trabalho de fazer toalete. Exato. Porque já é um mundo mais, mundos mais sutis ou diferentes. Sim, enfim. sim. 49. Falais da Lua, de Júpiter, e que para aí fostes depois de vossa morte? É para aí, né? Que fostes depois de vossa morte? Não me compreendeis. Depois da morte, já percorremos bastante o universo. Não nos explicaram uma porção de problemas de nossa Terra, ou da nossa Terra? Não conhecemos Deus e os outros seres muito melhor do que há 15 dias? Com a morte, o espírito passa por uma metamorfose que não podeis compreender. 50. Tornastes a ver o corpo que deixastes no campo de batalha? Sim, ele não está nada belo. 51. Que impressão essa visão deixou em vós? Muita tristeza. 52. Tendes conhecimento de vossa existência precedente? Sim, mas não era bastante gloriosa para que eu possa envaidecer-me. 53. Dize-nos somente o gênero de existência que tivestes? Simples mercador de peles selvagens. 54. Não vos agradecemos por consentir em retornar uma segunda vez. Nós vos agradecemos por consentir em retornar uma segunda vez. Até breve. Isto me diverte e me instrui. Desde que me tolerem bem aqui, retornarei de bom grado. É o óculos, viu? Exatamente. Eu não enxerguei o acento ali. Nós, não é nós, é nós. Exato. Nós vos agradecemos. Exatamente. Tá? Feitas as devidas correções, vamos seguindo, né, Bill? Vamos lá. Um oficial superior morto em Magenta, Sociedade, 10 de junho de 1859. É uma outra evocação, né, que ele vem fazendo aqui. Eis-me aqui. 2. Poderias nos dizer como viestes tão prontamente ao nosso chamado? É que eu estava prevenido do vosso desejo. É a questão que a gente fala, o espírito lê os pensamentos, exatamente, né? Sem dúvida. Já tinha todo um processo da espiritualidade ali, né? Sim, sim, com certeza. Ele já estava recebendo, onde quer que ele estivesse, sim. Ele já estava, né? Você vai participar desse evento aí e tudo mais. Exato, 3. Por quem fostes prevenido? Por um emissário de Luís. 4. Tem uma notinha aqui de São Luís, né? Patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Somente São Luís. A gente verifica que em próprias as obras de André Luiz a gente encontra espíritos que estavam em tratamento no mundo espiritual, mas que outros que estavam ali já diziam: o que você está pensando aí agora, o que você está ouvindo é justamente alguém que está até encarnado, que está fazendo uma prece para você, ou que está, de alguma forma, evocando, irradiando e tudo mais. Sim. Com certeza. 4, né? Tinha esse conhecimento da existência de nossa sociedade? Vós o sabeis. Nota. O oficial do qual se trata, com efeito, concorreu para que a sociedade obtivesse autorização para se constituir. 5. Sob qual ponto de vista consideráveis nossa sociedade quando ajudastes a sua formação? Eu não estava ainda inteiramente decidido, mas me inclinava muito a crer.
não fossem os acontecimentos que sobrevieram, por certo teriam ido instruir-me no vosso círculo. 6. Há muitas notabilidades que partilham as ideias espíritas, mas que não a confessam abertamente. Seria desejável que as pessoas influentes na opinião desfraudassem abertamente essa bandeira? Paciência. Deus o quer e desta vez a expressão é verdadeira. 7. Em qual classe influente da sociedade pensais que o exemplo será dado em primeiro lugar? No início de algumas, depois de todas. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, né? Ano ímpar, julho de 1859, eu aqui, meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro, dando continuidade aqui a um oficial superior morto em magenta, a evocação de Kardec, né? A esse espírito. Número 8. Poderias nos dizer, do ponto de vista do estudo, se, embora morto quase no mesmo momento do Zuavo, que acabou de vir, vossas ideias estão mais lúcidas que as dele? Muito. Aquilo que ele vos disse, testemunhando certa elevação de pensamento, foi-lhe soprado, porque ele é bom, mas muito ignorante e um tanto leviano. 9. Soprado, né? Sim. 9. Vos interessais ainda pelo sucesso de nossas armas? Muito mais do que nunca, pois hoje conheço o seu objetivo. 10. Poderias definir o vosso pensamento? O objetivo sempre foi altamente confessado. E na vossa posição, sobretudo, o devias conhecer? O fim que Deus se propôs, vós o sabeis? Tem uma nota. Ninguém menosprezará a gravidade e a profundidade desta resposta. Assim, vivendo, conhecia o objetivo dos homens. Como espírito, ele vê o que há de providencial nos acontecimentos. Número 11. Que pensais da guerra em geral? Desejo que progridais rapidamente, a fim de que ela se torne tão impossível quanto inútil. 12. Eis a minha opinião. 12. Credes que virá um dia em que ela será impossível e inútil? Sim, não tenho dúvida. E posso dizer que esse momento não está tão longe quanto pensais, embora não vos possa dar esperança de que o vereis. 13. Vós vos reconhecestes imediatamente no momento de vossa morte? Quase que imediatamente, graças às vagas noções que possuía do Espiritismo. Olha aí, tá? Sim. Olha como é que ajuda, né? Ajuda muito. 14. Poderias nos dizer alguma coisa do Senhor 3, aqui, né? 3 asterísticos, morto igualmente na última batalha? Bem, ele ainda se encontra enredado na matéria. Sente muita dificuldade em se desvencilhar. Seus pensamentos não se tinham voltado para este lado. É a diferença, né? Uma de quem tem noção do espiritismo e outra de quem não tem. Exato. Nota. Assim, o conhecimento do espiritismo ajuda o desligamento da alma depois da morte, abrevia a duração da perturbação, que acompanha a separação. E isso se concebe. Conhecia de antemão o mundo onde se encontra. 15. Assististes à entrada de nossas tropas em Milão? Sim, com alegria. Fiquei encantado pela evocação com que nossas armas foram acolhidas, a princípio por patriotismo, depois pelo futuro que as aguarda. 16. Podeis, como espírito, exercer uma influência qualquer sobre as disposições estratégicas? Acreditais que isso não tenha sido feito desde o princípio? E tens dificuldade de adivinhar por quem? 17. Como ocorre que os austríacos tenham abandonado tão prontamente uma praça forte como Pavie? Medo. 18. Portanto, estão desmoralizados? Completamente. De mais a mais, se agimos sobre os nossos num sentido, deveis pensar que sobre ele age uma influência de outra natureza. Nota. Esta intervenção dos espíritos nos acontecimentos não é equivocada.
Eles preparam os caminhos para o cumprimento dos desígnios da providência. Os antigos teriam dito que foi isso a obra dos deuses, né? Nós dizemos que foi a dos espíritos por ordem de Deus. Vamos fazer uma pausa aqui, que nós temos da intervenção, né, dos espíritos na vida corporal. Está lá no Livro dos Espíritos, não é isso, Bill? Tem toda a passagem lá, né? Todas as informações lá, que é perfeitamente possível. Sim. E tem lá todos os desígnios, em todas as situações, para a gente poder saber que aquilo que vem do alto, as determinações que vêm do alto, são para ser cumpridas, não é? E sem dúvida nenhuma, essa interferência, ela é fato. Né? Não só nas questões da vida corporal, mas como nos fenômenos da natureza. E eles já abrem, né, o capítulo 9, né, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, com a 456, perguntando se os espíritos veem tudo que nós fazemos. Exato. Né? Claro. Se ocupam daquilo que eles são mais. Exatamente. Né? Eles respondem: podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige a sua intenção. Sim. Como o Renato lembrou bem. Uhum. Há interesse naquilo? Não há, então deixa quieto, o problema é dele. Quando há interesse, não, eles se ligam em nós, e, enfim, por uma razão ou outra, né, ou para destruir ou para construir. Exato. Eles vão estar ao nosso lado ali, né? E as pessoas ainda ficam, às vezes, muito assim, nossa, né? Quando Jesus acalmou a tempestade, né? Sim. Também. Ele conversou ali com a tempestade, né? Entre parênteses. Né? Exato. Entre aspas. Conhecedor profundo, né? E conversou com os espíritos presentes ali, né? Para que aquilo pudesse se acalmar, né? Foi isso que ele fez. Ele repreendeu, né? De alguma forma. Não no sentido de estar com raiva, não, ele fez uma repreensão no sentido de proteger, né, a todos que estavam ali. E, portanto, que ele diz para eles assim: és homens de pouca fé. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. No menor ventinho que dá, pronto, você... Não posso nem dar uma cochilada em paz. Nem dar uma cochilada em paz, que, poxa, já vem logo uma tempestade, não é? E você é observado o tempo todo. Se você der crédito àqueles que estão te observando, que querem te tirar do prumo, te tirar do eixo, né? É muito fácil acontecer, e você precisa estar ligado nisso e fazer as devidas repreensões. Sem dúvida. Evidentemente que não com a garbo, né? Elegância moral do Cristo, mas com o nosso aprendizado, no sentido de que a gente já sabe que recorrermos à prece e à oração é ferramenta, é argumento eficaz para todos nós, não é isso, Bill? E fazer silêncio, né? Sempre à luz da nossa ignorância. Exato. 19. Podeis nos dar a vossa apreciação sobre o general Jiu Lai como militar e todo sentimento de nacionalidade à parte? Pobre general. 20. Voltarias com prazer se vos chamássemos? Estou à vossa disposição e prometo vir, mesmo sem ser chamado. A simpatia que eu nutria por vós não fez senão aumentar. Adeus. Acabou. Terminou ele aqui, né? Esse acabou. Aqui essa parte de conversa já lê em túmulo, né? Sim. Agora a gente vai entrar numa outra parte aqui, Bill. Resposta à réplica do senhor Abade Chesney, ou Chesnel, né? Em El Universe. É isso? Isso aí, o Universe. Né? Então ele vai dizendo, dá tempo da gente ler aqui alguma coisinha? Dá para dar continuidade aqui, a Revista Espírita de julho de 1859. Então ele vai dizendo assim: o jornal El Universe inseriu em seu número do dia 28 de maio último a resposta que demos ao artigo do Sr. Abade Chesnel sobre o Espiritismo e a fez seguir de uma réplica deste último. Esse segundo artigo, reproduzindo todos os argumentos do primeiro, menos a urbanidade das formas, a qual todo o mundo estava pronto a render justiça. Não o poderíamos responder senão repetindo o que já dissemos, o que nos parece completamente inútil. O Sr. Abade se esforça sempre por provar que o Espiritismo deve ser
e não pode ser senão uma religião nova, porque dele decorre uma filosofia e que se ocupa da constituição física e moral dos mundos. Nessa conta, todas as filosofias seriam religiões. Ora, como sistemas são muitos e todos têm partidários mais ou menos numerosos, isso estreitaria singularmente o círculo do catolicismo. Não sabemos até que ponto é imprudente e perigoso emitir uma tal doutrina, porque vem proclamar uma cisão que não existe, ao menos lhe dar a ideia. Vede um pouco a que consequência chegaria-se quando a ciência veio contestar o sentido do texto bíblico dos 6 dias da criação, se lhe criou o anátema, se disse que era atacar a religião. Hoje, quando os fatos deram razão à ciência, quando não há mais meios de os contestar, senão negados à luz, a Igreja se pôs de acordo com a ciência. Suponhamos que, então, se dissesse que essa teoria científica era uma religião nova, uma seita, que ela apareceu em contradição com os livros sacros, que ela derrubava uma interpretação dada há séculos, disso resultaria que não se poderia ser católico e adotar essas ideias novas. Pensai, pois, a que se reduziria o número dos católicos se fossem suprimidos todos aqueles que não creem que Deus fez a terra em 6 vezes 24 horas. Nossa, que colocação, né, Bill? Sim. 6 vezes 24 horas, né? É complicado, né? A gente fica, né? São questões, né, que as pessoas levam muito tempo pensando naquilo, né, Bill? Sim. Muito tempo. Nossa, como é que é isso? Isso não, na verdade, isso não interessa, né? Na verdade, porque se foi literalmente, a gente sabe que não foi literalmente 26 dias, né? A gente está falando de eras ali, né? De momentos, né? Uhum. Mas muitos acreditam realmente que foi em 6 dias, né? E descansou no 7º, não é isso? Fez em 6 dias. 6 dias, é isso que ele está dizendo. 6 vezes 24 horas. 6 dias. 6 dias. Né? A gente sabe que a natureza não dá saltos. Não. Então aquilo foram eras, né? De criação, né? Enfim, então a doutrina espírita é muito sagaz por conta disso, né? Ela desvenda, né, esses mistérios, né? Esses paradigmas religiosos aí, enfim, e quebra tudo isso, né? Na verdade, né? Sim, com certeza, né? E tem muitos esclarecimentos acerca dessas situações, né? Sim. Nós temos muitos esclarecimentos, é preciso buscar. Hoje em dia nós temos muita facilidade, temos o Google, temos os livros, nós temos acesso a uma verdadeira biblioteca. Tem o chat GPT hoje, pergunta, ele responde tudo. Então, né? Inteligência artificial. E te dá lá diretrizes, te dá toda a jurisprudência, te dá o caminho das pedras, né, Bill? Exatamente. O caminho das pedras para você ir lá, para você fazer, né? As consultas que precisa fazer, atestar aquilo que você está lendo, né? Atestar aquilo que está sendo trazido ali, sim, com certeza. Então, quando você pega um livro, por exemplo, A Caminho da Luz, que você vai entender lá que todo o pensamento no bem do Cristo foi utilizado para criar, né? Para transformar pântano em vegetação, né? Pântano, muito embora o pântano tenha lá suas características também, né? E tudo, mas para transformar tudo isso, né? Separar oceanos aqui e tudo mais, não é? Porque quando você para e vê essa questão dos 6 dias, ele não foi tão somente não se refere tão somente ao nosso orbe. Exatamente. E isso fala do nosso orbe. Eu não estou falando do orbe, a gente está falando do universo. Sim. Né? Do universo, né? Com certeza. Bom, chegamos ao final do programa, Luz na Penumbra. Bill, até o próximo programa, né? Muita paz a todos. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas
de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.